Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prodecast, o podcast da empresa Prodetec, uma das maiores empresas de segurança do Brasil. É um prazer tê-los conosco em mais um episódio do nosso programa. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, meu amigo, um grande repórter da televisão brasileira, com reportagens inúmeras de muito sucesso, muito importantes, que é o Rodrigo Hidalgo. O Rodrigo Hidalgo é uma pessoa com uma experiência vasta no ambiente do jornalismo investigativo, está há 32 anos na imprensa, na televisão brasileira, na rádio brasileira, e é um prazer tê-lo aqui conosco, Rodrigo. Muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui com a gente, A honra, viu? a honra é toda minha, doutora. Eu que agradeço. Nos conhecemos aí há mais de 3 décadas, desde o começo da minha Pois é, carreira, isso. desde a época da Polícia Civil. Um grande prazer estar Sim. aqui para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a reportagem na área investigativa, sobre as coberturas aí durante todo esse período que eu já participei. Muito bom, muito obrigado, viu, Rodrigo? Gostaria de pedir a você que fizesse algumas considerações iniciais aos nossos ouvintes, né? Tá? Em especial com relação ao chamamento para ao combate ao crime de um modo geral. Você que é um homem que é especializado nesse assunto, por favor, a palavra é sua. Sim, eu acabei me especializando, né, na área da reportagem investigativa. Comecei como repórter policial na Rádio Jovem Pan, trabalhei de 1992 até 2005. No jornalismo, esse direcionamento às vezes não vem, né, por parte do profissional. Foi o meu diretor de jornalismo que, no começo da carreira, a gente comecei como rádio escuta, né, que é o início de tudo, que é quando você apura, que você vai atrás, você liga nas delegacias, liga, nas unidades da prefeitura, corpo de bombeiros, para checar, para ir atrás de informações. Ali já é o começo, do aprendizado da reportagem, que é você apurar, ir atrás. Depois de mais ou menos 2 anos, o meu chefe me colocou como repórter de cidades, mas em pouco tempo já me deu a proposta, já me colocou o desafio de fazer reportagem na área policial. E fui me especializando. Depois, com o tempo, isso se ampliou um pouco mais, a questão da reportagem investigativa, que não engloba somente a polícia, a justiça, Ministério Público, e sim uma visão mais ampla, todo tipo de denúncia que envolve, às vezes, política, economia, consumidor. E eu acabei, né, tomando gosto, porque infelizmente, na situação, né, do nosso país em relação à segurança, vem com os anos sempre piorando. A gente percebe aí o avanço das ações do crime organizado, principalmente aí no tráfico internacional de drogas. Então, é importante também que o profissional de imprensa, na minha visão, se especialize, né, assim como tem os repórteres especializados na área de política, de economia, de esportes. E eu acabei indo para essa área, e é uma área de interesse, né. A gente está aí, prestes a ter as eleições, municipais em todo o país, e um dos assuntos, apesar de não ser uma questão, de competência dos municípios, mas é um assunto que é muito discutido, porque é um anseio, né, principal da população, é a segurança. A gente tem grandes problemas hoje nas cidades, como, por exemplo, o roubo de celular. Então, são assuntos que são tratados na imprensa, com prioridade. A gente percebe que nos telejornais esse tipo de reportagem é sempre no primeiro bloco, é sempre as notícias que estão ali na escalada, nas manchetes. Então a gente, né, procura aí, com essa relação que tem com conhecimento de fontes, de contatos, procura denunciar, procura ir atrás de informações, acompanha o factual também, e sempre também cobrando, né, do poder público melhorias, e colocando os Isso. assuntos, ouvindo os especialistas, Uhum. e discutindo essa questão de segurança pública, que é de interesse de todos, né. Sim, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, você até fez uma rápida remissão aqui para o início da sua carreira. Nós tínhamos, no passado, alguns grandes jornalistas, né, que deixaram o seu nome gravado no mundo da imprensa, dentre eles o já afinado Gil Gomes, né, e outros tantos. O que que mudou daquela época para cá? Nós tínhamos jornal em papel, né, hoje é a Sim. mídia digital que, prepondera, mas
principalmente a televisão, que leva as informações ao público, né? Daquela época para cá mudou muita coisa? Ah, mudou muito. Hoje o acesso à informação é muito mais instantâneo, muito mais rápido. Quando acontece algo, imediatamente todos já ficam sabendo. A gente teve, infelizmente, uma tragédia recente, a queda de um avião. Em Isso, poucos minutos, os vídeos que foram gravados por populares, pelas é, pessoas ali, já estavam no WhatsApp de todos. sim. Antigamente até brinco, né? Hoje conto para as pessoas que você às vezes dava um furo jornalístico de um factual. Às vezes um assalto a banco, você ficava sabendo e os outros colegas não sabiam, porque às vezes você tinha uma informação e isso mudou bastante. E até as próprias notícias, né? Você Uhum. lembrou muito bem de Gil Gomes, ali a gente, era os casos de roubo, de homicídio, né? E hoje isso se expandiu, né? E depois disso nós tivemos a expansão, né, de facções criminosas, ataques violentos, rebeliões, mega rebeliões. Tivemos Sim. muitos episódios até a situação atual, que é o poderio financeiro que o crime organizado tem, a união com outras facções internacionais, a expansão do tráfico de drogas, o esquema de lavagem de dinheiro. Isso. Antigamente a gente tinha quadrilhas que eram específicas para algumas atividades criminosas, que a polícia investigava e sabia quem eram esses criminosos. Problema de assalto a banco que tinha muito, Salto ao né, na banco era década de muito comum, né? 90, depois os sequestros, né, os Sim, grandes casos de sequestro. Tivemos época de 50 sequestros num mês, isso mesmo. em São Paulo. Emblemáticos, inclusive, né? Exatamente. E muitos casos, né, esclarecidos com inteligência por parte da polícia, mas hoje a gente percebe que há uma necessidade não só de inteligência, mas de união entre os órgãos de segurança, de cooperação internacional, É. até diante da característica hoje da criminalidade, né, que Uhum, muitos crimes acabam financiando o uhum, principal, que é o que dá mais lucro para eles, que é o tráfico internacional de drogas. Então, a gente tem grandes ataques a bancos, na uhum. modalidade que antigamente a gente falava que era o novo cangaço, hoje É, é o domínio de cidades, uhum. porque as quadrilhas acabam indo para cidades não tão pequenas, com baixo efetivo policial, como antigamente, como dominavam, né, para assaltar os bancos. Hoje já vão em cidades maiores, onde há mais dinheiro, centro de distribuição de dinheiro, Uhum. são ataques mais violentos, vão com um número grande de criminosos, com um armamento pesado, É, e esses crimes também acabam financiando as organizações criminosas para outras ações, como o tráfico internacional. é o tráfico internacional. E até mesmo, quando você recorda aqui, a respeito dessa questão do crime organizado, né, você já, teve a oportunidade de, promover inúmeras matérias na televisão, né, sobre o crime organizado, né? Dentre todas essas que você acompanhou e acompanha ainda hoje, você deve se recordar de algumas que tenham sido as mais emblemáticas, né? Sim. Dentro desse ambiente do crime organizado especificamente, quais foram aqueles casos que você, inclusive, acompanhou a investigação, que você até colaborou com a investigação? Me recordo de você colaborando com Sim. investigações, né? Na Polícia Civil, principalmente no DEIC, em outros departamentos, mas eu me recordo que você participou de inúmeras matérias, né? E quais dessas que você destacaria hoje aqui para a gente, especificamente em relação ao crime organizado? Dessas coberturas todas, praticamente participei desde o surgimento, vamos falar aí do PCC, que tem 31 Isso. anos de existência. Quando ele surgiu, em 1993, ali, um pouco tempo depois, um ano e meio, a as informa as informações começaram a chegar para a imprensa. Eu lembro que, na época, o então secretário de Administração Penitenciária negava a existência, apesar do Estado saber, e Uhum. aquilo foi fortalecendo, né, era apenas um grupo É. que foi formado um presídio do interior de São Paulo e que foi se expandindo, que ali era a reivindicação era por conta das condições, né, das carceragens, nos presídios. A gente tinha presídios superlotados, a casa de detenção com mais de 7.000 presos. Uhum. Então, ali a gente acompanhou toda essa evolução que culminou na mega rebelião de 2001, dos ataques de Isso. 2006. E agora,
quando o senhor me pergunta de casos, né, que me veio à cabeça, me chama a atenção. Em 2008, era nesse processo ainda de consolidação da facção nas chamadas, na conquista das chamadas biqueiras, os pontos de venda de drogas. Nós tivemos acesso na TV Bandeirantes a imagens que foram gravadas, produzidas pelo próprio crime organizado. Contrataram uma produtora para fazer imagens de uma festa numa favela, numa comunidade, Morro do Samba, em Diadema, que era controlada naquela época por um dos líderes do PCC, conhecido como Birosca, depois foi morto na cadeia, Edilson Nogueira, o Birosca. E a festa tinha como intuito uma peça de propaganda da facção, porque ali eles distribuíram droga à vontade, cocaína, maconha. As imagens são impactantes, foram exibidas na época. Lembro bem que a audiência do jornal começou com 6 pontos e foi aumentando até chegar a quase 11 pontos para a TV Bandeirantes, uma audiência muito alta, porque era uma reportagem de 6 minutos e que era impactante no sentido de que eles estavam ali para demonstrar que estavam ocupando o papel que era do Estado, que era promover uma festa com comida, com bebida, mas, por outro lado, havia distribuição de drogas, bebida alcoólica, tudo isso diante de idosos, diante de crianças. E a gente mostrou, né, numa reportagem investigativa, essas imagens nos chegaram porque acabaram sendo apreendidas, né, na casa de um dos envolvidos, né, um traficante da região, e nós tivemos acesso. Hoje, né, tudo é muito mais instantâneo em relação à gravação, porque todo mundo tem celular e provavelmente uma festa dessa não ficaria imune a ser veiculada. Né? Alguém gravaria, porque era uma festa ao ar livre, e as imagens eram impactantes, havia gente armada, e ali foi importante nesse sentido de mostrar aquela mudança do PCC, da violência, dos ataques, do inconformismo da liderança pelo isolamento, quando eles passaram a ser colocados em presídio, em regime disciplinar diferenciado, um presídio de segurança máxima em Venceslau. Tudo isso provocou a ira, ataques. Teve a morte de um juiz, que você acompanhou. A morte também. do juiz, que eu fiz a cobertura, do doutor Machado, em Presidente Prudente, o juiz corregedor dos presídios daquela região, onde vários presídios, onde a liderança da facção criminosa ficou por muito tempo. Então, ali a gente era uma transição, essa mudança, porque o PCC percebeu de que aquele não era o caminho, né? Houve um clima de pavor, de medo. Teve determinado momento naqueles ataques, 2006, que as imagens mostraram a Avenida Paulista, vazia, as pessoas se recolheram, ficaram em casa, ficaram com medo. E depois eles viram que esse não era um caminho da violência, até porque houve uma resposta por parte do Estado, isolamento, tentar impedir, né, que eles continuassem se comunicando nos presídios. Tanto que hoje a gente tem uma característica que não existia naquela época também, que era a liderança do PCC fora dos presídios, era só dentro dos presídios. De lá eles controlavam tudo. Hoje não é só dessa forma, né? Você tem pessoas que têm papel importante nesse esquema, principalmente na lavagem de dinheiro, né? E o que vem preocupando todos é o avanço da organização em vários segmentos da sociedade, né? Inclusive em serviços públicos, né? A gente tem investigações aqui na capital paulista mostrando, né, a presença de integrantes da facção criminosa na lavagem de dinheiro, na prestação de serviços, como, por exemplo, no transporte público. Que são as chamadas empresas de fachada, não é isso? Exatamente. Eles vão para a área privada, montam, estruturam empresas que aparentemente são legítimas, estão legalizadas, funcionam adequadamente, e, entretanto, são usadas para lavar o dinheiro do crime, não é isso? E foram ampliando, né? De toda forma, eles foram ampliando. No começo eram apenas
comércio, postos de combustíveis. Isso. E como movimenta muito dinheiro, né? Para que as pessoas tenham uma ideia, né? O quilo da cocaína é vendido na Bolívia por $2.000 e chega na Europa por 35 a 40 mil euros o quilo desse mesmo entorpecente. Imagino. Então, e a gente tem hoje investigações que mostram, né, a ligação que o PCC tem, por exemplo, com a 'Ndrangheta, que é a máfia calabresa, Uhum. com a máfia dos Balcãs. A gente teve aqui vários italianos mafiosos presos, integrantes da máfia dos Balcãs, sérvios que foram detidos aqui, que estavam aqui cuidando dos negócios também do crime para o envio de toneladas de cocaína para a Europa por meio dos portos. Uhum. Houve uma intensificação das inspeções nos portos, e eles vão, cada hora, descobrindo novos se subterfúgios, especializando e arrumando cada vez mais alternativas. novas formas. Antes, eles mandavam, ainda continuam mandando por meio do esquema que eles chamam de rip-on, rip-off, que é colocar a cocaína em contêineres de exportação, obviamente sem que os exportadores saibam. Uhum. Eles acabam cooptando funcionários e colocando grandes quantidades de cocaína em contêineres de exportação, principalmente que vão em navios que partem para a Europa, como a Receita Federal e a polícia começaram a descobrir, mas muito também por conta dos scanners que foram instalados e da própria inteligência de investigação, e eles acabam descobrindo outras formas, né? A gente tem uma quantidade grande agora de casos em que os traficantes contratam mergulhadores, colocam a droga no casco do navio, chamado sea chest, que é um compartimento para o resfriamento de água das embarcações, colocam ali em torno de 100 até 150 quilos, né? E agora vai ter uma investigação recente mostrando que os mesmos mergulhadores que colocam a droga viajam na sequência para a Europa para retirar a droga para os traficantes de lá. Então, quer dizer, você tem toda uma organização que envolve organizações internacionais. Houve uma descoberta também por parte da Europol recente, de um sistema de comunicação que eles estavam criptografado, que até então era inatingível, mas a polícia acabou se infiltrando, acabou descobrindo todas essas conversas e conversas que servem até hoje como base de investigações para o combate ao tráfico de drogas. E até para o processo penal também. Para o processo penal. Então, a gente observa assim, o tamanho, né, e quanto isso se expandiu no mundo, né? A gente tem aqui, teve anos recentes, Porto de Santos chegou a apreender 16 a 20 toneladas de cocaína por ano. Existe uma estimativa internacional feita com base na produção de cocaína nos países produtores, Colômbia, Peru e Bolívia, apontando de cada 10 carregamentos, apenas um é apreendido. Se a gente teve, em alguns anos aqui, em São Paulo, 20 toneladas, 200 toneladas aproximadamente. Quanto que não passa. Isso só aqui no estado de São Paulo. No Porto de Santos. O ano passado já houve uma redução em relação às apreensões drásticas, mas a gente observou, né, por meio, né, das investigações e das reportagens, que muitas quadrilhas migraram para portos do Nordeste. Quando houve a intensificação aqui das fiscalizações, eles acabaram utilizando portos do Nordeste e também outras formas, como, por exemplo, barcos pesqueiros, né? A gente teve aí apreensões de grandes quantidades, de 2 a 4 toneladas de cocaína em barcos pesqueiros. Você acompanhou também de perto aquela guerra, né, pode-se assim dizer, aquele confronto que houve entre o PCC e os Irmãos do Nordeste, não é? Sim. E aquilo foi uma disputa para qual objetivo? Me parece que lá no norte do país existe uma rota de tráfico, é né? uma rota e importante. Aqui há uma rota aqui no estado de São Paulo, nas mediações aqui do Mato Grosso, São Paulo, enfim. O que foi exatamente essa guerra que houve lá no norte por conta disso? Dentro do sistema carcerário, inclusive. Exatamente. Né? Foram duas guerras, né? A gente tem essa guerra no norte, teve a guerra também na fronteira do Brasil com o Paraguai, que houve também o estabelecimento do PCC, porque são dois pontos estratégicos de rota ali
No caso do norte, a proximidade com o Peru, com a Colômbia, era a rota por meio dos rios, né, do transporte de cocaína mesmo. Então, muito se fala de PCC, mas o PCC não tem o predomínio, ele está presente não só em quase todos os estados da nação, como em outros países, né? A gente acompanha o avanço em Portugal, mas existem outras organizações também, né? E quando dessa guerra, essas outras organizações no norte estavam ainda fortes, né? Para disputar, né? E foi uma guerra sangrenta, né? Foi uma guerra, assim como foi na fronteira do Brasil com o Paraguai, com a morte do Jorge Rafah, que era conhecido como o rei da fronteira, foi morto num ataque violento com ponto Ponto 50, 50. né? E a partir dali, o PCC começou a se estabelecer ali, por Minotauro. Eu estive no Paraguai entrevistando... Pelo vulgo Fuminho também, né? Isso, o Jarvis Pavão, Jarvis Pavão. que ele tem dupla nacionalidade, hoje está preso num presídio federal brasileiro, mas eu lembro que eu tive no Paraguai, houve até um processo de negociação para entrevistá-lo, na época que existia até rumores de que ele tinha um plano para matar o então presidente do Paraguai, que era o Horácio Cartes, e eu entrevistei num presídio de segurança máxima, na presença de 7 advogados. Ele tinha 7 advogados. Tudo isso foi negociado por uma advogada, Laura Cassus, e anos depois ela foi executada também na mesma fronteira, com vários tiros de fuzil. Isso é uma guerra intensa, que até hoje, né, terminou com morte de políticos, até hoje deixa sequelas, né, naquela região, de jornalistas também, que foram mortos. Então, é um ponto estratégico. O Paraguai, assim como o Brasil, não produz 1 grama de cocaína, mas é rota importante, porque a droga chega da Bolívia por meio de voos clandestinos, né, porque não existe o controle do espaço aéreo como no Brasil. A droga entra da Bolívia no Paraguai, do Paraguai entra por terra no Brasil. Uma parte da cocaína é consumida aqui, que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. E é isso, e boa parte vai para fora, né, por meio dos portos, aeroportos pouco, né? A gente tem, Cumbica ainda tem uma quantidade razoável, dando de 1 tonelada de cocaína apreendida por ano. Muita coisa. É bastante, mas vai por meio das chamadas mulas, né? Que são cooptadas, né, inclusive aqueles que engolem as cápsulas, cada vez que passa. Então, antigamente a gente tinha as chamadas mulas de várias nacionalidades. Hoje o predomínio é de brasileiros. De brasileiros. Que são os que chamados são engolidos, né? Engolidos. Que vão para fora do país. Praticamente diariamente acontece apreensões. Eles acabam engolindo 100 cápsulas de cocaína. Isso não só aqui em São Paulo, mas... mais em São Paulo. Mais em São Paulo, mas nos outros aeroportos do Brasil também acontece. A gente teve muitos casos de mulas que estavam partindo de São Paulo para Paris. E, coincidentemente, era nos meses que antecederam as Olimpíadas. Um dia. Poxa vida. Assim, tanto que existe até hoje investigações para chegar. Hoje, inclusive, esses dias, houve a apreensão a prisão dos aliciadores, né? Porque o mais difícil é chegar até essas pessoas, né? Porque eles os grandes traficantes não acabam nunca colocando a mão na droga, né? Então, quando tem as apreensões nos portos, a gente às vezes sempre tem um questionamento, às vezes, dos próprios chefes, jornalistas, né? Perguntam, mas, pô, apreende droga e não prende ninguém? Quem é o dono, né? Ali é o começo. Falei, a apreensão é o começo. Agora, a partir dessa apreensão, que tem início uma investigação, porque o traficante não põe a mão na droga. Então, é um trabalho de inteligência mesmo. E o início é ali, né? A descoberta do entorpecente, dessas cargas, para depois chegar. Primeiro passo, né? É o primeiro passo. E, Rodrigo, você acompanhou, inclusive, grandes prisões feitas pelas polícias aqui do Brasil, até mesmo aquela do André do Rap e de outros, né? A investigação
acaba conseguindo alcançar essas pessoas, embora seja muito difícil. Mas ainda existem fontes humanas prioritariamente ou também medidas tecnológicas de investigação para chegar nesses caras? Das duas formas, né? Das duas Das duas formas. formas. E esse caso específico eu acompanhei bastante, porque a gente via, né, a evolução desse traficante, né, que era responsável pelo envio de toneladas de cocaína por meio do Porto de Santos. Uhum. Quando ele estava preso, a gente fez o alerta numa reportagem dizendo que existia a possibilidade dele ser libertado, né, por brechas ali na lei. Uhum. Houve o alerta, ele acabou, né, solto e até hoje não foi Não localizado, é assim como encontrado. outros grandes Uhum. traficantes tiveram É. esse benefício e não foram mais encontrados. E a gente sabe que muitos deles não estão mais no Brasil. Ah, Eles comandam os seus negócios ilícitos de países vizinhos, principalmente da Bolívia, onde eles acabam recebendo, as investigações mostram isso, acabam recebendo proteção de 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 autoridades autoridades, de locais. ex-militares, de seguranças que acabam É. mantendo esses criminosos anônimos, né. A bem dizer, esses grandes criminosos, eles vivem conflagrados entre si, né? Há uma guerra entre os líderes para ocupar espaço e tudo mais. Você tem feito algumas matérias que a gente acompanha na TV, inclusive lá no Rio de Janeiro. Lá, como é que é o combate lá? É grave no A ambiente questão da... geográfica é mais complicada, né. Aham. Você chegar, na comparação com São Paulo, assim como, por exemplo, Santos, que se assemelha ao Rio de Janeiro, né, na É. questão geográfica, a Uhum. gente observa essa dificuldade de se chegar até esses criminosos, né. Uhum. Casos de quando a polícia chega, recebida a tiros. No Rio, tivemos um caso no início do ano em Santos, né, um ataque policial militar Sim. morto, onde culminou numa grande operação, Operação Escudo, da Polícia Militar, que Uhum. se estabeleceu, no litoral por conta, né, desse avanço da violência ali, quer dizer, uma viatura estava passando e houve E foi disparo por parte, foi atingido. atingido, um É. policial, morreu. Então, existe uma dificuldade maior de se chegar até esses criminosos, especificamente nesses locais, Rio de Janeiro e Santos. Uhum. Agora, os traficantes, os grandes traficantes, né, quando não, eh, quando são aqueles os mais procurados, os que são os alvos de grandes investigações, sabe-se que eles São quase são inalcançáveis, né? inalcançáveis, eles não vivem mais É. basicamente no Brasil. Podem eventualmente vir uma vez ou outra para exatamente para tocar esses negócios. As investigações apontam, mostram casos de encontros, né, com outros grandes traficantes, mas isso existe o grande risco de deles serem pegos, porque, eh, a Polícia Civil, no caso de São Paulo, a Polícia Federal, tem se especializado cada vez mais, né, na inteligência e conhece todos esses criminosos e tá atrás. Uhum. Então a gente acompanha que muitos deles vivem fora do Brasil. Entendi. E você até mencionou há pouco, sobre questões, que atingem o sistema carcerário, né. Você também fez diversas matérias, Rodrigo, eu gostaria que você citasse algumas delas, sobre, problemas que a gente teve e ainda tem hoje no sistema carcerário brasileiro. É perto do que tinha antes, né? Uhum. Antigamente era assim, algo que você contar hoje até as pessoas falam: "Meu Deus, a Não é gente possível. não é possível". As rebeliões eram constantes, eram frequentes, eram praticamente diárias, fugas de presos, né, e a gente ia na porta dos presídios acompanhar, e às vezes até era condição a nossa presença para que, Isso. reféns fossem libertados, havia negociação para que o juiz corregedor fosse até o local, na presença de um jornalista, e a gente às vezes entrava no presídio, muitas vezes, para poder garantir: "Olha, estou aqui ao vivo", e aí os líderes acabavam libertando os Os reféns, reféns. algo que hoje, felizmente, não acontece mais. A gente teve a criação das penitenciárias federais,
o isolamento, né, apesar de a gente ter tido aqui pela primeira vez também fuga Uma em presídio, fuga, né, né? em Mossoró, Uhum, de 2 presos perigosos, que uhum. houve uma caçada aí para tentar localizar, que demorou, né, Alguns dias, alguns hein? dias. Mas, de um modo geral, a gente observa que são, né, presídios seguros, né, esses criminosos ficam isolados, Uhum. né, não tem um contato externo, né, como nos outros presídios. Então, a gente observa nesse ponto uma mudança, positiva, no sentido de que a gente tinha fugas que eram frequentes. É. Te dava estatística, reportagem falando estatística de número de foragidos. Uhum. A gente tinha preso em delegacias aqui em São Paulo, que era um grande problema. A Polícia Civil deixava de investigar, de trabalhar, porque tinha que cuidar de presos. As delegacias estavam superlotadas. Justamente. Os criminosos eram detidos e não havia espaço. Então, houve aí a construção de muitos presídios, Os CDPs, né? os Também. CDPs, e houve, né, uma certa resistência, né? Porque muitos foram construídos em cidades do interior que não têm índices, ou não tinham índices de violência. Uhum. É E porque os visitantes, né, dos presos Exatamente. acabam Você indo até muda, né, a essas configuração, localidades. você muda Sim, é. às vezes, né? É, São cidades pequenas, é. mas de um modo geral, em relação às condições, a gente percebe que existe hoje Mais um segurança, controle né? maior, né? Uhum. Porque não havia esse controle Até mesmo, vamos e venhamos, né, a condição humana do para o detento, preso, né, do claro. indivíduo que está lá dentro. Porque, como você citou, aqui na cidade de São Paulo mesmo existiam presídios, existiam delegacias com presos e que eram superlotadas, né? A gente Então, está falando aqui de São Paulo, mas existe superlotação ainda pelo assim, é país. pelo país A inteiro, gente vê ainda presídios em condições péssimas, né? né? Eu É, tive fazendo uma reportagem num presídio do Curado, em Recife, assim, uma situação inumana. inumana, e muita violência dentro do presídio, mortes, mas a gente percebe que houve uma melhora nesse sentido, né? E quem ganha com isso é a sociedade, né? Ah, lógico. Porque Porque se fala muito que a prisão é para reeducar, é para readequar o indivíduo para a sociedade, né? E às vezes um indivíduo que comete um crime mais leve, vamos supor, eventualmente é um furto, né? É colocado no mesmo lugar em que um grande sequestrador, sim, um latrocida, um homicida, e isso gera uma uma aprendizagem. confluência, né, de informações e acaba não permitindo que aquele furtador até se recupere para a Sim, sociedade. Ele começa a ter mais convívio com criminosos de pior padrão e que vão influenciá-lo, né? sim. E quando ele não tem condições mínimas de Subsistência ali, subsistência, né? quando ele sai, ele pode se tornar um sujeito violento É, e descontar, né, é, nas pessoas, pode mudar o perfil dele, se tornar é, ainda uma pessoa mais violenta, né. é. Essa é a grande preocupação. E na reportagem investigativa, você se depara com quais dificuldades exatamente? Assim, o que a gente depende muito, né, assim, não antigamente era muito mais necessário, a dependência do contato da fonte, né, que você Uhum. estabelece que não é só pelo local que você trabalha, e sim por você. Uhum. Conquistar uma fonte é algo que não é tão simples, né. Às vezes, quando tem, por exemplo, eh, jornalista com policial, existe uma barreira, ou Hum. às vezes até um preconceito de ambos os lados, e que você tem que quebrar isso, Vencer isso, né, para vencer poder com o quê? Com credibilidade, com correção, né. isso. Quantas vezes a gente não sabe de grandes investigações, a gente Uhum. acompanha, tem acesso junto aos delegados, investigadores, e não divulga, porque naquele momento vai atrapalhar a investigação. Então, é importante que a gente saiba, para quando ocorra uma prisão, uma operação, a gente tenha as informações suficientes para poder informar da forma correta.
Então, é importante que você tenha Momento certo, né? essa relação, né, esses contatos, depende de fonte, né? As informações partem dessa forma. Mas hoje existem outras formas também, né, de você conseguir por meio da lei de acesso à informação, Sim. dos portais de transparência, na análise de números, de estatísticas, no acesso a processos, né? Antigamente a gente queria ver um processo, tinha que ir no cartório do fórum, pedir o acesso ali, e quando não tinha Aguardar, né? Quando não tinha O processo ainda era físico, câmera câmera de de celular. celular, você anotava, você pegava o processo e anotava tudo aquilo. Hoje você acaba, em alguns casos, quando há caso de segredo de justiça, acaba acessando, né, o processo. Então, existem outras formas também de você investigar, de você ir atrás, de você apurar. E nada também muda do que o olhar, né, do próprio repórter, né? Sim. Nas ruas, né? O repórter que fica na redação, você tem que estar nas ruas. E ali você percebe muita coisa, né? Então, é o contato, é o acesso hoje por meio dos recursos da internet, né? E seu olhar do dia a dia, né? E que a experiência vai trazendo, né, para você. Quando você percebe, quando você está em algum lugar que está tendo alguma situação mais tensa, mais complicada, você consegue ter um entendimento maior em relação até os próprios riscos, né? Que são inerentes, né? Assim, quantas vezes a gente... Porque vocês, afinal de contas, estão se expondo, né? Inclusive, não usam arma de fogo e tudo mais. Eu vejo você em algumas matérias até de capacete, colete balístico, né? Em matérias que você fez no exterior, mas em áreas conflagradas, mas é porque vocês ficam sob risco também, né? Porque vocês estão muito próximos do crime, né? Dos criminosos, investigando, e não tem o mesmo poder que a polícia tem, né? De usar uma arma de fogo, de poder se proteger. Por isso que você tem que minimizar todo tipo de risco, né? Em relação a onde você está chegando, saber se ali é um ambiente, né, se você precisa de algum apoio ou não, se há realmente necessidade de você estar ali. Então, a experiência vai trazendo, né? Então, grandes coberturas, como, por exemplo, o caso Eloá, que a gente ficou muito próximo, né, do local. Teve um determinado momento que o sequestrador, o Lindenberg, saiu ali e disparou um tiro. Eu lembro que a gente se jogou no chão, porque assim, ele deu um tiro para o alto, ele saiu na janela, mas podia ter atirado na nossa direção. Então, quer dizer, a gente estava num lugar que, na realidade, como não tinha isolamento naquele momento ali, essa foi uma cobertura que é um grande aprendizado, né, em relação, porque houve uma sucessão de equívocos ali que talvez tenham até colaborado para o fim trágico, né? E é interessante até para a própria polícia, né, acompanhar a imprensa, porque da mesmíssima forma a imprensa também traz informações para a polícia, não é isso? Trata-se de até pesquisas em fontes abertas, como você citou agora na internet, né? Existem N fontes abertas na internet que às vezes a imprensa colabora trazendo essas informações para a polícia. E também existe até uma certa colaboração da imprensa. Eu recebi inúmeras, inclusive graças a você também, inúmeras informações que a polícia ainda não tem, que a imprensa já possui e que acaba colaborando com o combate à criminalidade. Às né? vezes a apuração do jornalista, mas às vezes também denúncias que não chegam. Né? Exato. Às vezes as pessoas sentem mais receio de passar diretamente para a polícia, ficam com medo da questão do anonimato, do anonimato, e às vezes acabam passando. Então, e isso é importante. Eu lembro, quando falando sobre esse tema, eu lembro do caso em 2001, né? A morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Exato. Trabalhava na Jovem Pan naquela época. Nós recebemos a informação de uma fonte extremamente confiável, dando conta do local do cativeiro onde o Celso Daniel passou. A pessoa nos passou todos os dados. Ele ficou no cativeiro na rua tal, era na favela Pantanal. Quem estava lá deu o apelido de todos, né?
Aí, Monstro, inclusive. monstro, todos. Aí isso chegou, no caso, para o meu diretor de jornalismo. Ele me chamou e falou, olha, quem é o delegado que você tem confiança? Eu falei, tem vários, mas veja um. Pô, o doutor Edson Santi, né? Trabalhava no DEIC na época. Isso. Aí fizemos uma reunião, passamos todas as informações que nós tínhamos através dessa fonte, e ele foi investigando, e tudo que ela passou. Eles foram até o local, acharam um comprovante de plano de saúde. Não foi o local onde ele foi encontrado morto, nem onde ele foi morto. Foi um local onde ele passou as primeiras horas. Ficou naquele cativeiro. Então, foi algo que foi muito importante, né? Depois houve a discussão, até hoje existe, se o crime foi comum ou político, porque depois que surge a informação do Sombra, que estava com ele, das questões de corrupção na cidade, na administração, mas no esclarecimento do crime, dos executores, né? Sem entrar nessa questão que é fundamental, aliás, né? Que foi a conclusão final da polícia, realmente que foi um crime comum. Tudo que foi passado foi confirmado, e foi por conta dessa informação de uma fonte, de uma testemunha, no caso, que era uma pessoa que vivia ali naquele local, que a polícia conseguiu esclarecer o caso. Então, quer dizer, foi até um trabalho, né, conjunto, porque muito importante. E houve, né, não poderia esperar ser de uma forma diferente, uma questão ética por parte do delegado, que quando ele esteve lá, ele nos avisou primeiro, né, para que nós dessemos ali o furo jornalístico, porque já que a gente teve um papel importante na colaboração, na elucidação daquele crime, nada mais justo do que a gente, né, noticiasse em primeira mão aquele belo trabalho da polícia, né, que foi descobrir quem eram os criminosos envolvidos. E onde foi o cativeiro. Ali, no caso, quando houve a descoberta do cativeiro, né, ali já deu a informação em primeira mão. Depois, eles foram prendendo um por um, interrogando, e aí o caso foi, né, foi esclarecido. E você já trabalhou em alguns casos em que você 2002, chegou... Eu falei 2000, acho que foi 2002. 2002? Não, 2001. 2002, acho que foi. 2001. Eu fiquei na dúvida. 2001 foi a morte do prefeito de Campinas, Toninho, do PT. Toninho, do PT. Que foi, inclusive, no dia seguinte, foi o velório, e que foi no dia 11 de setembro, quando houve os ataques às Torres Gêmeas. Que, inclusive, hoje faz aniversário. Exatamente. Né? Exatamente. A propósito disso, o jornalismo nessas ocasiões assim muito graves, né, tais como o atentado lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, como se comporta? A mobilização numa redação, assim, você não tem dia, não tem hora para voltar mais para casa. Não, porque aí tá no sangue, né? Todo mundo quer cobrir, quer ir atrás. Lembrei agora um caso na casa de detenção, uma rebelião com 36... Perdão. Mas desculpa. Jornalista não tem jeito. Uma rebelião na casa de detenção, 32 horas, um agente penitenciário morto, com um caminhão de lixo passou por cima do agente penitenciário. Era o assunto do dia. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu fiquei lá 32 horas, não fui para casa, e um outro repórter me quis ficar. Era capa de todos os jornais, a rebelião violenta, não acabava. Aí, 8 horas da manhã, caiu o avião da TAM, 97. Todo mundo saiu dali, da casa de detenção, o assunto migrou, foi para lá, assim, uma tragédia. Queda de um avião com mais de 100 pessoas. Então, quando tem agora, esse caso recente também, em Vinhedo, em minutos, todo mundo mobilizado para ir não só para o local, outros para Cumbica, onde o avião deveria ter pousado.
outros para ir na cidade de Cascavel, no Paraná, de onde a aeronave partiu. tinha... Então, Não tem dia nem não tem horário. não precisa nem ter essa mobilização por parte da chefia. Todo mundo já se apresenta, né, E pode ser chamado a qualquer pode hora ser chamado também, a qualquer né? momento, né? Teve várias coberturas nesse sentido, né? Lembro o caso da tragédia da Chapecoense, né? O avião, estive lá, fiquei por 13 dias em Medellín, na Colômbia, e teve até um episódio que eu tinha visto todos aqueles jogadores que eles jogaram uma partida contra o meu time, contra o Palmeiras, que foi quando o Palmeiras foi campeão em 2016. E eles saíram do jogo e logo na sequência, acho que no dia já partiram para a Colômbia, no dia seguinte, na segunda-feira, né? O jogo foi no domingo, na segunda eles partiram. Segunda teve uma festa do título que eu estava, durante a madrugada, depois que eu voltei para casa, minha chefe ligou: você viu que você tentar com o passaporte tudo em ordem? Você vai para a Colômbia agora. O que aconteceu? Caiu o avião, levando a delegação a Chapecoense. Eu vi eles jogando aqui, né, contra o meu time faz nem 48 horas. Né? E havia jornalistas também que, né, perderam a vida nessa tragédia. Então... É até um relato, um testemunho, um depoimento seu que serve, né? Você é jovem ainda, mas serve para todos os colegas jornalistas aí que estão ingressando agora na carreira, né? Saberem que, lamentavelmente, inclusive para o meu genro Gustavo também, que é jornalista, também é palmeirense, né? Mas que tem que ficar assim à disposição, né? Não tem. Da matéria. Isso a gente... o jornalista ele não pode perder também, né, a sensibilidade. As pessoas às vezes perguntam: e aí, mas como é que é fazer esse tipo de cobertura? É triste, mas você procura não se envolver, mas sempre, né, não perdendo a sensibilidade. Até para preservar, em alguns casos, as famílias das vítimas, né? A própria vítima, né? Mas você, assim, se vê numa situação, você não sabe como, né, o que vai acontecer. Eu fiz a cobertura da terremoto na Turquia e na Síria, terremoto que matou 50 mil pessoas. Então, eu cheguei no local, no epicentro do terremoto, onde o maior número de mortos, e passei 10 dias dormindo em barraca, no céu aberto, menos 9 graus, junto com profissionais dos bombeiros brasileiros que estavam lá, numa força para resgatar as pessoas sobreviventes, e uma experiência de vida, né? Você abdicar, você, né, sofrer ali também, sem acesso ali, nada, você não tinha onde ficar, porque a cidade quase toda veio, os prédios quase todos vieram abaixo. E até sem saber se iria mais ter de 1000 prédios naquela outro cidade. evento, né? Porque e ocorreu. E ocorreu de novo. Mas é um terremoto mais, que são chamados abalos secundários, né? Secundários. Mas a gente que não está acostumado, a gente assusta. Fiz a cobertura do terremoto no México também, 2007. É impactante, né? Quando você chega no local, isso que impacta muito quando né, sou pai, tenho 2 filhos, quando vê crianças perderam a vida ali, né? Você chegar num ambiente desse de terremoto, você vê um livro didático, você vê tudo destruído, urso de pelúcia, né? tudo no meio, né? É algo que você fala, né? E aí você tem que estar ali, relatar e contar histórias, né? Eu lembro dessa da Turquia, né? Um mágico, a gente foi entrevistar ele chegou até próximo da nossa base ali para pedir uma barra de cereal, uma coisa que ele estava ajudando no resgate. No resgate. Ele tinha perdido 17 pessoas da família dele. Aí eu falei, mas como você arruma força para... assim, é por isso que eu sou mágico. Eu falei assim, eu sou mágico porque eu perdi meus pais muito cedo e eu quis ser mágico para ver se eu traria eles de volta, entendeu? Poxa. Né? E ele falou assim, agora não é momento de chorar, é momento de ajudar.
Eu falei, por isso que eu busco força, que é para ajudar eles lá, participando como voluntário, né? Aí você vê a gente lá sem acesso a nada, Em condição banheiro, totalmente precária, né? aí você vai reclamar, você vê que É, as pessoas perderam tudo, é, é. famílias inteiras morreram. E você consegue enxergar nesses casos aí que ainda existe a solidariedade Sim, humana, né? sim, Num problema sim. gravíssimo No como esse, o México, camarada capaz. ali perdendo É. família e tudo mais. E nessas reportagens, essas matérias que você fez em outros países, você já esteve em áreas conflagradas também, como, por exemplo, guerra, guerrilha, enfim? Em áreas de conflito, sim, né? Hum, Em guerras propriamente ditas, assim, de ataques entre nações, não, mas hum, áreas. Eu tive, por exemplo, um conflito que houve intenso na Venezuela com a Colômbia, na fronteira, atingiu a fronteira do Brasil com a isso. Venezuela e da Colômbia. Aham. Ataque no Paraguai, ataque ao Congresso, ataque violento que teve. Fora esses casos aqui no Espírito Santo, quando teve greve da Polícia Militar, e que a cidade ficou abandonada e que as ações Criminosas criminosas aumentaram, né? de ônibus queimados, né? Uhum. Então, a gente pode considerar que Pode-se como se dizer que fosse como uma se a guerra, guerra, né? né? Porque, Inclusive o ataque do PCC aqui em sim, 2006, sim, que você sim. acompanhou São integralmente, áreas né? de conflito, né? Uhum. Trabalho na fronteira do Brasil com o Paraguai, Sim, que acaba sendo um risco também, né? Porque quando você vai ali, você está contrariando o interesse em estar mostrando essas histórias, né? E naturalmente. quando você chega em um local que você não tem um pleno conhecimento, domínio, né? Você tem que se precaver de algumas formas. Ali, às vezes, a gente, o que faz? Busca outros colegas, jornalistas, para tentar entender o funcionamento ali do território, tentar saber Uhum. o que vão pedir ajuda, até onde você pode ir ou não. Então, você tem que tomar alguns cuidados também, quando você está num local que você não conhece, saber como você vai É, se comportar, né? até haja visto o caso do Tim Lopes, né? Sim, No Rio de sim. Janeiro, que É o maior exemplo. lamentavelmente foi morto porque investigava o crime Porque, organizado, não é isso? foi descoberto, né, pelo fato de ser Uhum. jornalista, estava Uhum. gravando tudo com câmeras escondidas, né? Uhum. E, então, quando perguntam, né, se existe o risco, claro que existe, né? Quando você denuncia, quando você conta histórias, muitas vezes você está contrariando interesses, né? Justamente. E nessas investigações que você ultimamente tem feito, você já disse que sim, encontra-se muitas coisas que dizem respeito à lavagem de dinheiro, principalmente do crime organizado, crime financeiro, crimes envolvendo até autoridades públicas, políticos e tudo mais, né? Aumenta muito a dificuldade de fazer uma investigação jornalística disso? Com certeza. Por quê? É por conta dos subterfúgios que são utilizados, né, por eles, né? A Hum, leitura o entendimento, né, a gente precisa transformar toda essa história em algo simples, né, e às vezes numa reportagem de 2 minutos. Para isso a gente precisa ouvir muita gente, para entender, né, o funcionamento. São mecanismos complexos, né, uhum. de lavagem de dinheiro, exatamente para enganar O o fisco, fisco. a Então, quer dizer, polícia, para a gente que acaba sendo leigo, porque jornalista acaba sendo especialista em tudo. mas é um pouco, né? E É, acaba sendo também em tudo e em nada ao mesmo tempo. uhum, Porque se você não tiver a humildade de entender que você precisa, nesse tipo de caso, ouvir quem realmente são os especialistas, quem estudou o assunto, no uhum. caso de finanças e profissionais que estão no dia a dia combatendo a lavagem de dinheiro, quer dizer, que é algo que relativamente novo, né? Não é assim, em relação às formas como eles encontram, né, de Uhum. movimentar todo esse dinheiro e de colocar de volta para Porque o circular. sistema financeiro é complexo, né? Exato. É. Então, quer dizer, é algo para a gente que é mais, né, Para traduzir isso para o seu público, exato, né? e de uma É forma que didática. é isso, exatamente.
de uma forma tal que as pessoas Simples, consigam compreender compreender isso em casa, e quem está em até casa entender precisa. que isso também é crime, né? Exatamente. Porque muitas das pessoas podem eventualmente imaginar que crime é matar e roubar, né? Mas Não, existem os crimes financeiros que são gravíssimos, que Murilo, um único crime financeiro pode levar prejuízo para centenas de milhares de exato. pessoas, né? Demissões, fechamento de empresas. É, é. E, Rodrigo, a legislação hoje, em relação à proteção da fonte, é adequada ou ainda existe algum problema Sim, no não, em Brasil? relação a isso, eh, se houvesse alguma mudança nesse sentido, praticamente inviabilizaria, né, o nosso trabalho, né. Eu sempre brinco com todos, a quem não falei: "Fonte a gente não revela nem sob tortura", né. É isso. E a base de tudo, a legislação nesse sentido nos protege, né. É óbvio que a gente tem que agir sempre com responsabilidade, a gente tem que tomar sempre cuidado para não ser usado, né. Também. Eh Principalmente em alguns momentos, com período, pré-eleitoral, as denúncias acabam chegando aos montes. E Quer aí você precisa dizer, fazer uma triagem, né, não você tem não jeito. pode, nesse momento, ser usado no sentido eu já cheguei a receber dossiês de assim, que você via que aparentemente eram autênticos documentos de determinado político que teria imóveis nos Estados Unidos. Então a Uhum. gente, né, junto com o trabalho de um produtor, a gente foi checar junto ao sistema imobiliário dos Estados Unidos e a gente descobriu que aqueles documentos eram falsos. Quer dizer, então se a gente desse credibilidade para aquilo, a gente ia provavelmente destruir a vida de uma pessoa e ia estar cometendo um erro, Sim, é verdade. né? Porque assim, ninguém vai lembrar, até brinco, ninguém vai lembrar dos teus furos jornalísticos, teus prêmios Uhum, dentro da profissão, uhum. eles vão lembrar dos teus erros, dos teus equívocos, Sim, daquilo que marcou. E nossa responsabilidade é grande. Você pode, justamente. uma matéria, acabar com a vida de uma É. pessoa, cometer Há sempre o uma risco, né? injustiça. A gente tem história dentro do jornalismo, É. de erros crassos que foram cometidos Uhum. e que prejudicaram muito, né, muitas É, pessoas. aqui no Brasil tem um dos irmãos Naves, né, que foram muito anunciados na imprensa como tendo sido os homicidas, Sim, que teriam praticado homicídio, escola depois base de escola também, base, né? né? A escola base é o ponto alto aí Sim. de um jornalismo que pode causar transtorno. Mas, assim, de uma maneira geral, eh, quais as recomendações que você deixaria para aqueles que querem seguir a sua carreira, né? Eh, qual o tipo de perfil que tem que ter o jornalista investigativo e qual a vontade que ele tem que encontrar dentro de si para poder avançar nesse segmento? Precisa ser um profissional, uma pessoa questionadora, né, que sempre desconfie das coisas. Precisa saber que não tem hora para nada, que se a sua vida muda, fim de semana, feriado, precisa gostar bastante, né. E precisa ser dedicado e precisa, eh, ter humildade, né, porque a gente vê que assim como em algumas profissões, a vaidade acaba, né, tomando muitas pessoas, você percebe De fato. que elas modificam de uma hora para outra, quando elas crescem, quando elas aparecem um pouco mais, e não pode esquecer das suas origens, e é isso, é ter contato, precisa basicamente se Network, né? comunicar, né, Uhum. não ter vergonha de, né, de ali no caso, no começo, se apresentar, estar ali presente, ir atrás da notícia, saber como apurar, como levantar uma informação, né, não ter ansiedade, né, para dar uma informação. Quer dizer, a Ah, isso é informação de uma importante. morte, por exemplo, Uhum, quem que pode te confirmar isso? É uhum, o Instituto Médico Legal, um hospital, né. uhum, "Ah, alguém me falou que a pessoa" não, não tem furo, né, nesse tipo de informação, uhum. né. Vamos tem um comunicado oficial, sabe, ter cautela, ter cuidado, né, com as informações que você recebe e entrar com tudo, né, assim, com as caras e para aprender, em algumas situações, muitas coisas que a gente imagina
que vão render uma reportagem, não rendem, não se decepcionar com isso. Às vezes você recebe uma informação Isso também, né? e aquilo não se confirma, às vezes você perde 1, 2 dias. Hoje em dia é tudo muito mais instantâneo também, a cobrança, né? As redações, elas estão mais enxutas hoje em dia, né? Justamente. Então, às vezes a gente não tem... Haja visto o Instagram, né? É, Que é uma informação curta ali, imediata, né? é. E que busca-se até dizer tudo ali numa única postagem, né? Mas é obrigação, né, do profissional apurar da melhor forma possível. E se ele não tem a confirmação daquilo que ele recebeu, ele tem que aguardar, ele tem que esperar, ele tem que ouvir mais de uma pessoa, não ouvir só uma pessoa. Ele não pode ter apenas uma fonte. Essa fonte pode ser a base, né, no início da sua apuração jornalística, né? E é ouvir as pessoas e tá nas ruas, né? É. Se escolheu a função de repórter, porque existem outras funções dentro do jornalismo que são extremamente importantes, fundamentais. Sim. No caso da televisão, editor, pauteiro, produtor. Produtor. Produtor é um trabalho fundamental, porque em algumas situações, como por exemplo, eu, por estar com o meu rosto no vídeo, me impossibilita de eu estar ali presente, né, numa situação que a gente esteja investigando. Então, a figura do produtor é fundamental nisso, de ir atrás, de se infiltrar e de Buscar os dados negados. Então, existem outras funções, sim, encantadoras e importantes dentro do jornalismo, assessoria de imprensa, hoje as redes sociais, os podcasts, Influencers, os né? influencers. Hoje a gente tem, assim, você tem vários canais de informação importantes, né? Quantos podcasts aí a gente Na tem? A mídia gente tem a digital, oportunidade né? aqui de estar conversando por 1 hora. Sim, A gente consegue se aprofundar mais nos assuntos, né? O verdade. telejornal, ele tem 1 hora, 1 hora e pouco, só que você tem 50, 40 reportagens Todas fragmentadas, né? Às vezes você não consegue contar com uma história com a riqueza de detalhes, como, por exemplo, né, um impresso consegue. Mas, infelizmente, houve um declínio, né, do jornalismo impresso no Brasil, que vive, né, realmente uma crise, por conta Da evolução da tecnológica, eu diria, talvez até, né? Exatamente. Mas é uma impressão muito boa que você passa para todos os nossos ouvintes, viu, Rodrigo? E eu até gostaria de alongar aqui com você, porque eu sei que tem bastante história boa para você nos contar Já aqui, passou o né? tempo, também nem percebi. Mas eu pediria desculpas e Eu que gostaria de agradeço. deixar você convidado para voltar mais uma vez aqui conosco, né? Pediria que você fizesse as considerações finais aqui para os nossos ouvintes, por favor. Eu que agradeço a participação aqui com o Dr. Clóvis, um amigo de longa data. Você vê que essa amizade permite que a gente tenha um bate-papo assim, que para mim passou muito rápido, né? Foi mais de 1 hora aqui, mas foi muito bom estar aqui. Eu acompanho o trabalho do podcast, já vi outros grandes entrevistados. Uma honra também fazer parte desse time aqui e poder estar contando um pouquinho sobre da minha história no jornalismo. Muito obrigado, Rodrigo Hidalgo. Você é um ícone do jornalismo no Brasil. Nós temos a honra e o prazer de ter você aqui conosco e eu tenho a honra também de poder usufruir da sua amizade. Meus parabéns pelo seu trabalho, continue sempre avante e agradeço imensamente de você estar aqui conosco nessa oportunidade, viu, Eu meu que irmão? agradeço. Um Muito abraço obrigado. a todos. Aproveito para agradecer a todos os nossos ouvintes aqui do Prodecast. Foi mais um dia especial, com um convidado espetacular. Tenho certeza que vamos sair daqui todos nós enriquecidos com muito conhecimento que o Rodrigo Hidalgo nos trouxe. Agradecer à TV Bandeirantes por ter autorizado o nosso querido amigo aqui a participar conosco de um podcast e agradecer a todos os nossos patrocinadores, principalmente a empresa Prodetec, que é a master aqui do nosso programa Prodecast. Agradecer ao escritório Ferreira de Araújo Advogados, agradecer a BCI, Berrua Corporative Intelligence,
a ABPD também, a Associação Brasileira de Empresas para a Proteção de Dados, e a Force Commander. Mas quero especialmente agradecer a vocês, nossos ouvintes. Até breve. Muito obrigado. Tudo de bom.